Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, atendendo o convite de Neto, amigo de longas datas. Eu não sou da época dele, não. Assim, eu ainda consegui me formar na área de TI, né? Ele é administrador, eu não, eu ainda tenho um diploma de TI. Estaria regulamentado. Mas eu acho que a gente precisa fazer aqui um resgate histórico para saber por que umas pessoas são a favor da regulamentação e por que outras são contra a regulamentação. Então, uma das coisas... Neto, eu vou sentar aí perto de você. Acho melhor. Então, observe. Quando foi criada a Associação dos Profissionais de Processamento de Dados, ocasião pela qual conheci Neto, por que criamos a PPD? Primeiro, porque a criação de sindicato, o sindicato é uma tutela de Estado, né? Isso foi uma coisa herdada da Itália, do Mussolini, né, que criou esse sindicato, que é a Carta Laboral, e aí Vargas, quando governante, trouxe esse modelo para o Brasil. E aí ele trouxe e tutelou o Estado, e tutelou os sindicatos, que era uma força de expressão que ele tinha junto aos trabalhadores, né? Criou a CLT, né? E criou outros mecanismos que protegiam os trabalhadores. Sendo tutela do Estado, havia uma dificuldade enorme de nós criarmos um sindicato. Então, há uma profissão, nossa profissão é uma profissão relativamente jovem, né? Nova ainda, né? Tão jovem que Neto foi um dos primeiros, né, Neto? Mas, então, observe, naquela ocasião, nós não tínhamos assim, a possibilidade de criar o sindicato, não era o nosso querer, tinha todo um trâmite. Então, nós criamos a PPD, que era a Associação de Profissionais de Processamento de Dados, nos organizamos nacionalmente, cada estado tinha uma PPD, e, em seguida, nós começamos a trabalhar na construção do sindicato, criando uma associação profissional, que era um passo que antecedia ao pedido da Carta Sindical, que era uma tutela do Estado, dado pelo Ministério do Trabalho. Naquela ocasião, se discutia o seguinte: como organizar os trabalhadores de TI, já que sem passar pela tutela do Estado, né? Então, estrategicamente, nós fizemos o seguinte: criamos um projeto de regulamentação da profissão, cujo projeto tinha lá nas suas especificações profissões que a gente hoje não vê mais falar. Schedule, alguém aqui conhece Schedule ainda não? Fitotecário, aí eu estou vendo, quem tem cabelo branco lembra. Schedule, fitotecário, e as demais, né? Programador, analista de suporte, e assim ia um monte de profissão. As duas que eu me lembro que já não existe mais é Schedule e fitotecário. E operador de console, quer dizer, o Schedule é um operador de console. Bom, e aí brigou-se muito, eu acho que era o Eunício, o deputado que levou esse projeto adiante. Vitor Faccione, exatamente. Depois Eunício apadrinhou ele, acho que anos depois, né? Então, isso foi uma guerra. E qual era a estratégia? Naquela ocasião, a estratégia nós criamos a regulamentação de profissão, criamos um conselho, e aí, a partir daí, nós teremos uma representação dos trabalhadores de informática num conjunto claro e bem definido. O tempo foi passando, as coisas foram... E aí, quem era o maior opositor da regulamentação da profissão naquela ocasião? Era o maior empregador, eram os bancos. Hoje, o que você vê nas madrugadas aí dos call centers era banco há alguns anos atrás, com batalhões de digitadores na madrugada. Então, era o maior opositor da regulamentação da profissão, eram os bancos. Passado o tempo, conquistamos a Carta Sindical, e aí, depois da primeira, ficou fácil todos os estados criarem seus sindicatos, o que garantiu a representação dos trabalhadores
e garantiu alguns direitos e equilíbrio na relação capital-trabalho. Então, quando isso foi conquistado, o interesse pela regulamentação foi nítido que deixou de ganhar prioridade, deixou de perdeu importância. Né? Algumas lideranças na ocasião, me lembro de alguns nomes aqui, que eu acho que Neto lembra, né? William Bugarim, Gato, Ezequiel Pinto Dias, Jairo Cabral, tantos outros que brigavam. Assis Aderaldo, que foi presidente da PPD aqui em São Paulo, um cearense. Exatamente, foi presidente também da PPD Nacional, meu amigo também, Assis. Então, essas lideranças que tanto brigaram para regulamentar a profissão passaram a fazer foco na questão sindical, que, na realidade, a regulamentação era apenas uma ponte de representação para, efetivamente, se conquistar o direito à carta sindical, que era o que se mais queria naquela ocasião. Passados os tempos, muitas histórias escutamos e muitos evangelistas fizeram cenários dizendo que desapareceriam as profissões de programador, de operador, de digitador. Algumas desapareceram, outras não, né? Outras apenas se readequaram ao mercado e às novas tecnologias. O fato é que, nas entidades que hoje eu estou atuando e as quais represento aqui, a gente tem uma discussão acumulada que diz o seguinte: dado essa mudança de cenário e dado a presença forte do Estado, a gente vê o seguinte: aonde o Estado se mete muito, mais atrapalha do que ajuda. Tem um projeto da SBC, de regulamentação da profissão, que faz uma citação aí de autorregulação. Eu não conheço o detalhamento desse projeto, mas sou muito simpático à autorregulamentação, porque você põe na mesa patrões e empregados, você põe o laboral e o patronal, senta, estuda, ditam as regras coletivamente, e dela isso vira lei porque é acordo entre as partes. Eu acho que tudo que é possível fazer acordo entre as partes, eu acho que é melhor. Claro que, na medida que não há possibilidade de fazer uma construção entre as partes, alguém precisa mediar. E esses mediadores já estão definidos por lei, é sabido e conhecido de todos. Então, hoje, na FENAINFO e na CESPRO, a defesa passa pela autorregulamentação. É uma comissão de patrões e empregados discutem e, a partir daí, se regulamenta dentro do interesse comum às partes envolvidas. Isto é o que defende a CESPRO e a Federação das Empresas. Observe, eu só fico preocupado nessa construção, me preocupa com os excessos. Como bem Neto citou, né, se você tem um empregador predador, este é imponderável em qualquer relação, desde a hora da contratação até a demissão por justa causa. Esse não pode ser exemplo para nada, porque isso são pontos fora da curva, e a estas empresas eu acho que não existe, da parte nem dos trabalhadores, nem dos empregadores, apoio nenhum, porque essa relação selvagem não é razoável sequer a gente debruçar-se para discutir, porque isso é uma coisa inominável. Tem um outro aspecto que... Deixa eu olhar minha fila aqui também. Estou tão ruim de memória quanto tu, Neto. Acho que um outro problema, quando a gente cria uma regulamentação com conselho, a exemplo do que é a OAB, o CREA, o do médico não, porque médico, eu pedi uma licença poética aqui para falar de uma história que eu sempre costumo falar de médicos e advogados. Médico e advogado não são profissões, são títulos de nobreza. Título de nobreza. É por isso que o título é doutor. O rei, lá atrás, para contemplar um diferencial para essas pessoas que eram de notória especialidade e competência, que eram os curandeiros, os médicos barbeiros, que tinham habilidade com a navalha para fazer algumas intervenções médicas,
O rei, de uma maneira de trazê-los para perto e dar destaque, deu o título de nobreza, deu o título de doutor. E o advogado é que tinha... O rei se sentia muito incomodado de ter que decidir todos os casos da corte, porque ele tinha o peso e a responsabilidade de decidir, isso o incomodava muito. Ele criou, então, a figura do juiz, que também é um título de nobreza, a figura do procurador, que o nome não é procurador, outro nome não esqueço agora, mas é que defendia assim, os interesses da coroa. E aí um sábio perguntou, e o povo, quem defende? Aí ele criou a figura do advogado, razão pela qual isso não são profissões, são títulos de nobreza. Médico e advogado é título de nobreza. Assim, a rigor, se eu fosse questionado hoje, eu acho que poucas profissões precisam de regulamentação. Para mim, médico precisa de regulamentação. Talvez engenheiro, mas advogado, acho que se você... Neto, contrataria ele como meu advogado de olho fechado. Pelo que eu conheço das habilidades dele, contrataria ele pode dizer que é administrador, eu contrataria ele como meu advogado de olho fechado. Então, assim, isso é uma habilidade que ele tem, brilhante, e aí ele não pode exercer esse direito porque ele não tem um título de advogado. Mas eu acho que quando a gente retira o Estado de algumas questões e a gente faz se aproximar das discussões, as partes interessadas, no nosso caso, os patrões e os empregados, eu acho que a gente ganha velocidade nas soluções e ganha no debate, ganha no conhecimento promovido pelo debate. Essa é a impressão que eu tenho, e acho que a gente evita também um grande problema, que são os cartórios, né? Quando a gente cria esse negócio, a gente cria os cartórios, né, que vão regular essas coisas, e aí que cobra do empregado a mais, cobra das empresas, e aí cria o maior de todos os problemas, que é na hora da contratação pelo Estado. E, reconhecidamente, o Estado é o maior comprador de tecnologia. Então, na hora que você coloca na licitação que é preciso você ter não sei quantos trabalhadores com nível superior, com documentação que comprove. Se eu tiver uma pessoa do nível técnico, de um caráter excelente, como um administrador de banco de dados, mas se ele não tiver curso superior e a exigência for nesse caminho, seguramente essa empresa estará prejudicada nesse certame, porque não atende a um aspecto legal, muito embora tenha nos seus quadros pessoas tão competentes quanto se tivesse o caráter legal atendido. Essas são nossas impressões, Neto. Eu vou ficar aqui para ter a honra de debater com o Neto, se assim for possível. E estou aqui à vontade para responder as perguntas de vocês. Acho que cumpri o prazo, né? O meu tempo foi cumprido. Sobrando tempo? Isso é incrível. Ninguém nunca me deixou falar, e eu nunca deixei sobrar tempo, assim. Sempre falta. Acho que eu vim tão preocupado em não, mas eu vou dar a oportunidade para as pessoas se manifestarem, posto que eu trouxe uma visão diferente daquela que Neto brilhantemente defendeu, razão pela qual acho que a participação do plenário aqui vai ser muito rica. Muito obrigado. Um bom dia para todos. Estou aqui à disposição de vocês.